Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do BNews Entrevista, transmitido diretamente aqui do estúdio BNews no Expo Brasil Export, que está ocorrendo durante a edição deste ano, a edição 2023 do Brasil Export. Nós estamos aqui falando de Brasília. Enquanto os debates estão acontecendo, a gente traz até vocês entrevistas exclusivas com personalidades do setor portuário, do setor logístico e até mesmo de portos internacionais. E eu recebo agora o diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários Privados, a ATP, que está comemorando 10 anos, Murilo Barbosa. Presidente, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco no BNews Entrevista. O prazer é todo meu. Presidente, nós estamos agora comemorando os 10 anos da ATP e uma das iniciativas para celebrar esses 10 anos é uma reunião, um fórum em que haverá o debate sobre os 10 anos também da 12.815, lá de 2013, sancionada pela presidente Dilma e que deu um grande avanço, deu um grande impulso para os terminais privados. Na verdade, considerado um divisor de águas para os terminais privados. Qual é o balanço que o senhor faz sobre essa legislação nesses 10 anos? Bom, eu acho que a 12.815 ela veio para sanar uma grande dúvida que nós tínhamos sobre ela. O segmento privado que eu represento tinha uma interpretação de que a 8630 já permitia que terminais privados movimentassem carga de terceiro. Os arrendatários, por outro lado, defendiam o oposto. E havia uma briga que você acompanhou muito bem nessa época, que talvez trouxesse uma inviabilidade ao setor muito grande, porque terminais, principalmente de contêiner, estavam em construção no Brasil, investimentos altíssimos. Então a 12.815 veio com esse propósito de sanar essa grande dúvida que a 8630 deixou. Mas não há dúvida que a 8630 foi a nossa grande lei da modernização portuária. E talvez nós não tivéssemos precisado de uma 12.815. Pequenas alterações na 8630 poderiam ter sanado medidas isso. Medidas infralegais, exatamente. Né? Até uma pequena alteração na lei, deixando claro ali aquela parte de movimentação de como poderia ser feita a movimentação por terminais privados, de carga de terceiros, eu acho que poderia ser uma coisa muito simples. Ela trouxe umas outras coisas que não afetou tanto aos terminais privados, mas afetou muito o segmento público, que você também conhece muito bem, isso todos, né? Trouxe uma centralização talvez desnecessária, trouxe uma mudança do CAP, que não foi uma coisa muito positiva. Então, o que nós pretendemos discutir no 10º encontro é justamente isso, o que avançamos e o que deixamos de avançar ou regredimos com a 12.815, entendeu? Que pontos o senhor considera que hoje, 10 anos depois, devem ser reavaliados ou devem ser alterados mesmo na legislação? Falando de TUP, eu acho que a grande alteração foi criado aí um anúncio público e um processo seletivo querendo dar um quê de licitação pública, exatamente, né? Totalmente desnecessário. Os 10 anos da lei provaram que é totalmente inútil. Nós temos defendido muito a exclusão disso da lei. Inútil, o senhor fala totalmente inútil, porque tradicionalmente quem faz a proposta do terminal acaba sendo depois o único interessado. E nós não tivemos em nenhum momento um processo seletivo ao longo desses 10 anos. Houve disputa daquela ideia. E muitas vezes falaram, não pode conviver os dois juntos, podem conviver. Miritituba é um exemplo claro disso. Miritituba tem mais de 10 terminais lá, hoje todos eles operando, sem nenhum problema, cada um fazendo a sua movimentação de carga e tudo bem. Então, teve algumas alterações da lei que realmente eu acho que a gente pode defender a sua modificação. Nós achamos que o CAP tem que ser deliberativo, nós achamos também que o TUP tem que participar no CAP, quando o TUP estiver dentro, usando a infraestrutura portuária, assim como os outros participam lá. Nós achamos que podemos estar lá. Temos que dar à autoridade portuária muito mais autonomia da gestão dele, né, que não dá. Então, eu acho que essas são... Isso se refere a uma autonomia em relação ao Poder Central, em relação à Brasília, à Secretaria Nacional de Portos, ou até mesmo uma autonomia legal, assim, de nem todos os processos dependerem de licitação pública, uma maior
uma maior agilidade administrativa. Sem dúvida. Isso é um avanço até maior que você está falando, que nós achamos que também deva vir. A gente não pode esquecer que a mesma lei que regra a compra de parafuso Exato. é a lei que regra a licitação de terminal portuário. Né? Nós citamos muito que a Petrobras tem regras próprias, o Banco do Brasil tem regras próprias. Por que os nossos as autoridades portuárias não podem ter também regras próprias? Não, uma vez que demandam uma maior agilidade. E eles competem no mercado. E a maior acusação que fazem contra os TUPs é que os TUPs têm uma agilidade muito maior. Então, vamos dar à autoridade portuária a mesma agilidade que tem aos terminais de uso privado. Nós somos totalmente favoráveis a isso. Acho que a competição é a grande mola impulsionadora do desenvolvimento portuário brasileiro. Nós temos que competir. E se você for lá na justificativa da 12815, era justamente dar competitividade ao setor. Está claramente explícito na justificativa deles. Então, nós temos que trabalhar em prol dessa competitividade, que todos os terminais compitam entre si e vençam os melhores, né? Sempre, né? Na movimentação. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ele tem elencado como uma das suas prioridades a desburocratização do setor e uma maior agilidade, até mesmo no processo de análise de propostas de novos terminais. Quer reduzir de 2 anos e meio, que é o tempo médio, para o Ministério e a ANTAC deliberarem sobre isso, para 6 meses. E o senhor também vem falando agora de uma maior agilidade administrativa. O senhor vê neste momento espaço no governo federal para debater isso daí? Ou a gente vai debater isso daí e vai ser aquele projeto que vamos continuar debatendo porque não vai se conseguir avançar efetivamente? Nós temos que debater isso em algum momento. Nós não podemos. Nós ficamos sempre. Será que esse é o momento? O momento. Nós entregamos uma proposta há uns 2 a 3 anos, no governo anterior ao ministro Tarcísio, proposta de aperfeiçoamento do marco legal, tanto da 12.815 como da 10.233. Mas a gente fica falando muito no processo das amarras que tem o porto organizado. Mas eu quero também destacar aqui que o TUP também tem grandes amarras, tanto no licenciamento ambiental quanto na SPU. Tem projetos com mais de 4 anos parados na SPU, não avançam para a obtenção da certidão de ocupação, para o espelho d'água, coisas que são específicas do TUP, também não avançam. E muitas vezes a gente quer comparar o processo do contrato de adesão com o contrato de arrendamento. E são coisas muito distintas. Quando você assina o contrato de arrendamento, você já está pronto para fazer tudo. Quando você assina o contrato de adesão, você está iniciando o início do processo. Entendeu? Então, todo mundo compara. Obteve o contrato de adesão em 1 ano, 1 ano e meio, e um contrato de arrendamento leva 3 anos, mas o contrato de adesão ainda tem muito ainda a caminhar até que ele comece. É um dos primeiros passos para a implantação do terminal. E muitas pessoas não entendem isso, entendeu? E a ATP tem conversado sobre tentar agilizar esses procedimentos, muito, quer seja na SPU, e que retorno tem tido? Muito. A SPU está muito interessada, mas mais interessada ainda está a Secretaria de Portos, entendeu? Eu estou vendo dentro da Secretaria de Portos. Começou com o Fabrício e está continuando Fabrício com a Mariana, Perdomênico, o ex-secretário nacional de Portos, e a Mariana Pescatori, atual secretária de Portos. Começou com ele lá e continua com ela esse processo de tentar desburocratizar o processo de outorga do terminal de uso privado. Em relação aos terminais de adesão e esse tempo que acaba sendo registrado, quer seja no IBAMA, quer seja a liberação de espelho d'água, ou mesmo da SPU, por que está demorando tanto? Que fatores é que acabam retardando esse processo? Bom, do licenciamento ambiental, eu não preciso nem falar muito, né? Mas da minha época de diretor para a ANTAC, outro dia eu falei isso até com a Mariana, na minha época de diretor da ANTAC, para você ter autorização, naquela época não era o contrato de adesão, no meu período lá não foi contrato, existia o termo de autorização, né? Mas você tinha que apresentar a licença prévia. A licença prévia ambiental, ele é um documento à frente do termo de referência que é exigido hoje, né? Então, hoje você acelera o processo do contrato de adesão, mas ainda aumenta a caminhada dentro do órgão ambiental, porque você tem que sair do termo de referência para a licença prévia, para a licença de instalação e para a licença de operação. Antigamente, você só tinha que fazer a licença de instalação e a licença de operação.
Isso aumenta muito. Dentro do SPU, olha só, você tem hoje nas instruções aí de um contrato de adesão, dentro do contrato de adesão tem uma cláusula supressiva. Você só pode iniciar a operação do terminal quando você assinar o contrato de cessão onerosa do espelho d'água. E isso só vai acontecer depois da assinatura do contrato de adesão, quando a Secretaria de Portos encaminha a SPU esse contrato de adesão para ele iniciar o processo. Bom, aí começa mais um dilema lá dentro. A fórmula para você assinar a cessão onerosa, ela envolve os valores da terra pública mais próxima do empreendimento. Isso já é um fator complicador e, muitas vezes, os órgãos lá das secretarias regionais, das superintendências regionais do SPU, não conseguem achar isso com facilidade, esse preço esse da terra critério fica muito vago. E fica muito parado esse negócio, né? Até que se defina... Exatamente. Eu acho que, então, nós temos duas coisas. A gente deveria iniciar o processo com a SPU mais cedo, antes da assinatura do contrato de adesão, porque senão é um processo sequencial, quando ele poderia ser um processo em paralelo. Pois é. E, além do mais, a fórmula é complicada hoje. E isso nós estamos discutindo com a SPU também, para ver se simplificaremos essa fórmula. Conversando com a Secretaria de Portos e com a SPU. Voltou para a SPU hoje uma pessoa, a doutora Cassandra, que já foi secretária, quando eu entrei na ATP, quando a ATP foi criada, ela era a nossa secretária, e ela conhece muito do assunto e tem muito interesse em resolver esses gargalos que tem. Vamos ver se a gente consegue um bom encaminhamento disso tudo. Um outro projeto que não só a ATP, como o próprio setor portuário tem debatido e tem defendido muito é a ampliação do prazo do reporto, o regime especial que isenta parcialmente os investimentos no setor portuário e os investimentos privados no setor portuário e também no setor ferroviário. O reporto, a validade do reporto de 1 ano termina agora em 31 de dezembro. E há um esforço do setor privado para convencer o governo federal, especialmente a equipe do ministro Haddad, de ampliar esse prazo. O próprio ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, já está defendendo um novo prazo de 5 anos para o reporto. Como é que está hoje esse debate em Brasília, presidente? Todos defendem o reporto, mas a gente nunca consegue a ampliação dele, né? Uma coisa todo mundo aguarda, na verdade, é que o Haddad defenda o reporto, né? Nós tivemos no governo anterior uma dificuldade enorme Sim. com o Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes era contra, né? E argumentava achava que não, e era tão simples mostrar a conta, a gente mostrava a conta tão simples. Sim. Eu acho que não foi nem tanto o ministro Paulo Guedes, foi muito mais a área da Receita que sempre resiste a isso. Porque ela faz o papel dela, né? De não renunciar a receitas, né? E tudo mais. Mas o retorno é tão grande que, quando ele foi criado, ele provou isso ao longo desses quase 20 anos de existência do reporto. É fácil ver como nós evoluímos no estado da arte da operação portuária no Brasil. E isso foi graças realmente a conseguir importar equipamentos a um custo menor, ou então encomendar na indústria nacional também a um custo menor. O porto é caro. Sim. Os equipamentos portuários são caros. Então o investimento é maciço. Então nós temos uma forma para fazer isso. Nós hoje temos todo mundo a favor. E o deputado Paulo Barbosa, que caiu na mão dele a relatoria desses projetos, ele está totalmente alinhado com o nosso pensamento. Mas nós temos que, de alguma forma, colocar uma emenda na PEC 45 para que a gente tenha essa certeza, para que esses projetos possam avançar. Se nós não tivermos uma previsão orçamentária da renúncia, não adianta nada. Nós vamos cair o que aconteceu em 2022, exatamente, que ficamos totalmente perdidos, né? Mas esses 5 anos, porque mesmo que a reforma tributária seja aprovada agora, e mesmo que os investimentos sejam desonerados, nós vamos ter um tempo de transição para isso. E nós não podemos aguardar essa transição, nós temos que iniciar imediatamente. Então, o reporto é fundamental, nós estamos esperançosos, otimistas com a relatoria do deputado Paulo Barbosa, e vamos ver se a gente consegue também colocar uma emenda.
essa emenda está condicionada, segundo o relator, à chegada de um projeto de lei do governo fazendo isso. E é isso que o ministro Silvio Costa está trabalhando, para ver se consegue botar um projeto de lei lá dentro também favorável à prorrogação do reporto. Ou seja, já há, na verdade, então, já há um consenso dentro do governo, dentro do executivo, de que o reporto deve ser ampliado. Ou ainda não há esse consenso? Há um consenso do Ministério de Portos e do Ministério de Transportes, que são os dois interessados. Eu não sei como está a discussão dentro, envolvendo o Ministério da Fazenda. Casa Civil já também está participando desse debate? Eu acho que não. Eu acho que a Casa Civil não está ainda nisso. Ela vai entrar na hora em que os ministérios todos encaminharem aí um projeto de lei. Eu não sei se o Ministério de Portos pretende encaminhar, junto com o Ministério do Transporte, um projeto sem passar pela Fazenda, mas eu acho que não deveria fazer isso, deveria ter o aval do Ministério da Fazenda também, para, quando chegar na Casa Civil, sim, o papel da Casa Civil é justamente isso, né? De coordenar as ações das partes. Se todos forem favoráveis, vai ser um trabalho mais fácil para a Casa Civil. Não, mesmo porque se a Receita Federal ou o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, manter a posição contrária, de nada vai adiantar o esforço de portos ou transportes, que vai chegar num impasse e a Casa Civil vai ter que resolver isso daí, ou seja, vai se perder mais tempo, e tempo é o que não se tem nesse caso, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Vamos torcer. Perfeito. Presidente, um outro debate que tem ocorrido, dessa vez no próprio Congresso, é em relação à regulamentação das atividades dos práticos, da praticagem. O serviço que orienta a navegação nas áreas abrigadas, nas áreas portuárias, a ATP sempre teve uma posição muito clara em relação a isso. E na última audiência pública, realizada há 2 semanas, houve um certo consenso em relação à necessidade de regulamentação da atividade, uma regulamentação econômica da atividade. Já há uma regulamentação técnica feita pela Marinha, mas agora se caminha para uma regulamentação econômica. Como é que está esse processo agora? O processo está complicado, porque existe um projeto de lei que chegou no final do ano passado e ele ganhou uma celeridade que os outros projetos que estão em discussão há quase 10 anos não ganharam. Então, nós temos dentro da Câmara dois núcleos de discussão, um dentro da CVT, envolvendo o PL 2149, e outro na CASP, envolvendo o 1565 e mais o 757, que é de iniciativa do Poder Executivo, e o 4392, que é de iniciativa do deputado Alceu Moreira, que são, tanto do Alceu Moreira quanto do PL, defendem a regulamentação. Os outros todos não defendem a regulação econômica. Esse projeto 877, que veio do Senado, o relator no Senado, o senador Everton, não acatou as nossas propostas de criar uma regulação econômica. E, no momento, nós estamos numa discussão que ela deve continuar essa semana para saber como isso vai acontecer dentro do plenário da Câmara. Por quê? Esse projeto PL 877, ele chegou e não foi distribuído para nenhuma comissão. Ele ficou parado na mesa da presidência e foi indicado um relator de plenário. Ainda não tinha sido votado um requerimento de urgência para levá-lo para plenário, mas isso fatalmente ocorrerá. Nós já tivemos reuniões com o presidente da Casa, com o deputado Arthur Lira, e ele quer que a gente chegue numa posição nossa, de consenso. É muito difícil uma posição de consenso entre a praticagem e o que nós queremos. Embora as audiências públicas, do ponto de vista técnico, tenha dito que nós precisamos dessa regulação econômica, quem pega aí o resultado das 2 audiências públicas que aconteceram recentemente vê claramente isso, mas a regulação econômica está entrando timidamente dentro desse projeto 877. Por que timidamente? Onde é que o senhor percebe essa timidez? Porque ele coloca lá, num artigo, que a regulação técnica e econômica será feita pela Marinha, né? Não mais pela ANTAC, como era o desejo de muitos ainda. Vai botar na Marinha. Mas, dando sequência às alterações, ele diz também que a Marinha só pode tabelar um preço por um período de tempo em situações muito especiais. Bom, então, de uma certa forma, a solução não está agradando
a algumas entidades. A ATP chegou à conclusão que isso é o possível de ser feito hoje, né? A política, eu fui assessor parlamentar antes, e eu sempre aprendi que a política é a arte do possível. Você vai na negociação e tenta o que você consegue. Do jeito que está, embora a regulação econômica tenha entrado de maneira tímida nesse projeto de lei, e a atuação da Marinha para tabelamento de preços, ele ficou limitado a 12 meses, com uma prorrogação de mais 12 meses, até que as partes cheguem no consenso, né? Mas eu acho que nós tivemos ali alguns pequenos avanços. Por exemplo, nós que não tínhamos o direito de reclamar, em nenhum momento na lei anterior, passamos a ter o direito de reclamar. Nem no PL 877 original nós tínhamos o direito de reclamar. E agora nós conseguimos colocar isso hoje. Mas eu sei que algum das entidades que trabalham em favor de uma regulação econômica não estão muito felizes com esse texto, com a solução que está sendo dada, né? Nós vamos ter que essa semana discutir um pouco mais sobre isso para ver como é que a gente chega nisso. E essa vai ser uma discussão que a ATP vai realizar com seus associados, com outras associações empresariais, com a praticagem. Com quem vai ser essa conversa? Eu pretendo discutir muito com o relator do PL 1565, que é o deputado Coronel Meira, que tem trabalhado muito fortemente em busca de uma solução consensuada para que a gente tenha isso. Eu pretendo trabalhar com ele, porque eu não sei se eu teria poder de convencimento junto a alguns companheiros meus que trabalham em busca dele, porque eles têm uma posição muito forte, contrária ao texto que está sendo apresentado. Perfeito. Presidente, mudando um pouco de assunto, analisando o desenvolvimento dos terminais privados no Brasil, a gente repara uma característica muito forte de serem instalações voltadas principalmente para commodities. Quer sejam commodities agrícolas, quer sejam granéis minerais. O senhor acredita que essa é uma tendência que vai persistir ou não? Cada vez mais podemos ter terminais também voltados para carga geral, para containers. Pode, assim, há possibilidade de ter uma diversificação nesse perfil ou não? As características hoje da economia brasileira e do próprio modelo de negócios de um TUP acabam levando mesmo para trabalhar o granel, quer seja o granel agrícola ou o granel mineral. Eu acho que isso nunca deixará de ser o carro-chefe dos TUPs. Commodities. Agro, minério, líquidos e petróleo. Para mim, isso nunca deixará de ter, porque é onde nós podemos crescer ainda, aonde nós vamos conseguir formar calados que interessam, né? Porque não adianta você botar um terminal de minério de ferro dentro do Porto de Santos ou dentro de postos que tem uma limitação de calado, que a gente sabe que não vai passar disso. Então, vai crescer por lá mesmo. O petróleo, idem. Né? O Porto do Açu tem um calado para fazer operação de chip-to-chip atracado de 25 metros de profundidade. Né? Nenhum terminal público vai fazer isso, porque o custo é absolutamente absurdo, né? Totalmente inexequível. Então, os TUPs vão crescer muito nisso. Mas o que tem crescido muito nos últimos tempos, Leopoldo, não é nem o terminal especializado de contêineres, como já tivemos em outra época. Portonave foi assim, DPW foi assim, Itapuá foi assim. Hoje nós estamos trazendo projetos de multicargas. Multicargas. E sempre nesse multicarga você tem um segmento do container lá dentro. Então, carga geral e container. Então, por exemplo, Metamp está fazendo um projeto belíssimo, fazendo um terminal de container para 17 metros, tem estrada de ferro chegando lá, a ferrovia já chega. Quer dizer, tem uma série de coisas que eu já mencionei até. O corredor logístico está feito para isso, e isso é importantíssimo nisso. Então, eu acho que nós não teremos mais um terminal de container especializado como antes, mas nós vamos ter dentro desses projetos Petrocity, Porto Central, Imetame. Agora, hoje, nós vimos aí o nosso ex-ministro, querido ministro Pedro Brito, mencionando ali o projeto da CSN lá, que vai fazer grão, vai fazer minério, mas vai também ter uma área de carga geral com movimentação de containers. O ex-ministro Pedro Brito, que agora é diretor da CSN, né? Há algum tempo diretor acabou de fazer uma apresentação belíssima para a gente aí sobre esse assunto. Então, eu acho que o container vai continuar crescendo nos TUPs, mas o carro-chefe vai continuar sendo... Eu acho que o que pode concorrer, as commodities vão ter, mas o que pode concorrer com eles são
são os terminais, os projetos multicargas, que a gente chama de porto organizado privado, landlord privado, né, que é o que está vindo aí muito forte. Perfeito, presidente. Muito obrigado pela sua entrevista e também pela participação nesta edição do BNews Entrevista. Tá, eu posso fazer aqui um convite, porque na Por semana favor. que vem nós teremos o nosso 10º encontro ATP, que eu acho que é um marco para nós, 10 anos de muita luta, mas também de muito sucesso, de muita alegria para nós. Eu acho que nós conseguimos hoje ser a voz dos terminais de uso privado no Brasil, reconhecida pela ANTAC, reconhecida pela Secretaria de Portos, pelo ministro. Isso nos dá muita satisfação. Então, nós vamos ter esse debate que você já mencionou, mas antes do debate nós vamos ter a palestra magna por parte do nosso ministro, que vai fazer talvez aí um relato das ideias dele, do que ele pretende desenvolver ao longo desse mandato que ele ganhou agora recentemente do presidente da República. Então eu faço o convite, o link está na página da ATP, consegue ver o link para assistir toda essa discussão e, obviamente, nós também depois vamos fazer uma belíssima comemoração pelo nosso 10º aniversário. Então, estão todos convidados para isso. Vamos só repetir, então, a data do evento? É dia 24 de outubro, a partir das 14 horas. Perfeito, então. E também conte com a cobertura do portal BNews e do jornal BNews nesse evento para saber todos os detalhes desse debate, das falas das autoridades e, enfim, os planos para os terminais privados e também para o setor portuário público das autoridades. Presidente, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelos 10 anos. Muito obrigado. Também agradeço aí a todos que estão nos acompanhando e continuem com a nossa programação. Logo mais uma edição do BNews Entrevista.